Hoje nós tivemos boas reuniões, meu caro presidente Hildo Moraes, porque tem uma coisa que Vossa Excelência, inclusive, tem participado comigo da Comissão de Infraestrutura e que eu sempre chamo a atenção. A comissão, senador Hildo, é o lugar apropriado para a gente fazer o bom debate. Às vezes as pessoas chegam aqui, porque o plenário não votou. Isso aqui não pode ser uma fábrica de sandálias. Vai votando. Óbvio que você vota como fábrica de sandália, termina, uma solta as tiras e outra deixa um mau cheiro, como dizia aquela propaganda. Tá? Lá na comissão não, nós temos condição de descer a detalhes, de ler o relatório de um senador que apresenta a sua posição sobre um projeto. É possível a gente, inclusive, promover a interação com a sociedade, transferir, ver onde é que isso impacta. Hoje, por exemplo, nós votamos matérias importantíssimas. Votamos na CAI um projeto que trata dos insumos na área de medicamentos, na área de fármacos, para garantir qualidade. Votamos um projeto importantíssimo, meu caro Hildo Moraes, para o desenvolvimento do país e para esse quadrante da nossa história, que é a renovação do programa de incentivo à produção de semicondutores no Brasil, com a inclusão das células para as placas solares, meu caro Ricardo Ferraz. Portanto, projetos decisivos para um campo de batalha, que eu chamaria, inclusive, do próximo passo da tecnologia no Brasil e da solução para os problemas de energia. Nós vamos ter um grande leilão agora, no mês de agosto. E, mais ainda, senador Ferraz, no dia de hoje, foi possível a gente consolidar já o primeiro trabalho da Comissão do Pacto Federativo. Entregamos ao presidente Renan as matérias que, na nossa opinião, já estão prontinhas. Aí sim, senador Hildo, matérias que já estão, eu vou chamar assim, de vencidas, porque já foram debatidas, dentre elas a PEC 33, senador Ferraz. Entreguei ao presidente Renan hoje a proposta feita pela Comissão do Pacto de 20 matérias que atendem ao interesse do Pacto Federativo, clamor dos prefeitos, dos governadores, dos senadores, que a gente tem tanto brigado aqui desde fevereiro de 2011, entreguei a ele hoje, como resultado do primeiro trabalho da comissão, matérias que estão prontas. Então, portanto, não precisa negócio de regime de urgência, não precisa chamar não sei quem, chamar o especialista aqui e acolá. Já foi sobejamente debatidas essas matérias. Foram sobejamente debatidas essas matérias. Então, portanto, essa foi a produção que a gente fez no dia de hoje, de maneira muito enfática. É óbvio que eu deixei uma série de compromissos. Agora há pouco eu falava com minha mulher, brincando comigo, dizendo que meus netinhos estão lá, senador Hildo. Eu tenho uns trigêmeos, eles precisavam ver aqui os meninos brincando aqui já, fazendo a comemoração da noite de São João na Bahia. Tinha um compromisso, inclusive, com uma das minhas irmãs hoje à noite, e terminei adiando a minha volta para participar ainda agora à noite do desdobramento de uma reunião que começou às 17 horas, na sala do presidente Renan, tratando da reforma política. E teremos agora à noite, vou na companhia, inclusive, do senador Ferraz e outros senadores, vamos participar de uma reunião com ministros do TSE para discutir essa questão da reforma política. E amanhã teremos ainda sabatina na nossa Comissão de Infraestrutura, teríamos o debate sobre a questão, inclusive, da Petrobras, que foi adiado, e amanhã nós teremos sabatina na Comissão de Infraestrutura aqui do Senado. Portanto, numa pauta que eu diria uma pauta producente, uma pauta com consequência. E é nessa linha que eu quero chamar a atenção, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, que além disso, no dia de hoje, nós fomos brindados, digamos assim, com uma medida provisória, que é uma medida provisória boa. A medida provisória que resolve um problema que se arrasta há 4 anos. No dia 30 de junho, senador, vence os contratos do fornecimento de energia para os chamados eletrointensivos do país. Importantíssimo. E a medida provisória de hoje, eu
peguei a medida provisória aqui e destaquei 10 pontos que eu encontrei na medida provisória. Material, inclusive, até produzido por mim mesmo, porque, como é uma área que eu tenho uma certa afinidade, eu preferi sentar ali e rascunhar os 10 pontos que avaliei da medida provisória. É sempre bom a gente consultar aqui, como diz o nosso Garibaldi lá, os nossos universitários, os consultores, né, senador Garibaldi? Mas eu preferi, a partir da experiência legislativa, com o traço profissional. Eu me meti nesse debate do eletrointensivo nos últimos anos. Então, a medida provisória traz uma das questões importantes. O primeiro ponto é o prazo. Portanto, prorroga os contratos, que vencem agora dia 30 de junho, meu caro Wilder, para até 1º de julho, de 2015, até 8 de fevereiro de 2037. Portanto, nos últimos 6 anos, poderíamos dizer, contratuais, nós vamos ter uma redução aí de mais ou menos 1/6 do montante de energia contratado por ano, como critério de transição. Segundo aspecto importante, mantidas as condições contratuais de reserva de potência. O que significa isso? Esses consumidores continuarão firmando o contrato com os consumidores, como consumidores, e regulados que são, portanto, essa reserva de potência aí entra exatamente nesse contexto da contratação, agora entre o ente, principalmente a nossa CHESF, e os consumidores do eletrointensivo, as empresas do Nordeste. E, porventura, se qualquer motivo o consumidor contratado não venha a consumir essa energia, senador Hildo, na realidade ele não terá o direito da revenda dessa energia. A energia associada a essa reserva de potência contratada pertence à CHESF e somente por ela poderá ser comercializada. Portanto, uma boa cláusula aqui inserida pelo Ministério, que eu quero, inclusive, parabenizar o ministro Eduardo Braga aqui. Não tive a oportunidade de ir lá ao ato no Ministério, por conta exatamente dos preparativos aqui da Comissão do Pacto Federativo, mas quero parabenizar a condução do ministro Eduardo Braga, que deu a sua palavra na nossa comissão, lá na Comissão de Infraestrutura, que ia produzir esse acordo e, portanto, cumpriu de forma brilhante, por sinal. Outra questão fundamental na medida provisória são os consumidores cativos. Portanto, esses consumidores integram a chamada moderna indústria de base do Nordeste, que é a indústria, senador Hildo, que nesse período pode resolver o problema nosso de exportação. São as indústrias que estão preparadas. Eu não preciso desenvolver mais nada para essas indústrias tornarem-se competitivas. Aliás, precisava resolver o problema da energia, porque esse é o diferencial do preço. Esses são os nossos players mundiais. São essas empresas que estão disputando hoje mercado com grandes lá fora. Não tem disputa com pequeno, só tem gigantes. Então, portanto, esses consumidores formam cadeias produtivas estruturadas e geram mais de 10 mil postos de trabalho. Se a gente somar direto, com mais a relação indireta, nós podemos falar em 130 mil postos de trabalho para uma região e uma produção agregada de 10 bilhões de reais por ano. E eu estou me referindo, obviamente, à região Nordeste, atuação dos eletrointensivos na nossa região. 75% dessa energia fornecida, meu caro Hildo, vem da CHESF, para essa indústria de base. E, particularmente, o estado da Bahia, e é bom lembrar isso, que é o maior utilizador dessa energia. Então, você imagine, esses 75% que eu estou me referindo, basicamente se concentram na Bahia. Os outros 25% são distribuídos para os estados de Alagoas, Pernambuco e Ceará. Outro ponto que eu quero chamar a atenção, o quarto ponto, que identifiquei na medida provisória, tem a ver com os consumidores do Nordeste, ou seja, os demais consumidores do Nordeste. Essa prorrogação desses contratos
a prorrogação garante o fornecimento cativo de energia elétrica às empresas usuárias do serviço público prestado pela Chesf. Então, portanto, não há esse risco de consumidores terem problemas localmente falando, e que óbvio que isso alguém pode dizer, mas isso vai impactar, não há esse risco do impacto da tarifa nos demais consumidores. E aí eu quero firmar como exemplo, no estado de Alagoas, por exemplo, do meu amigo Benedito de Lira, uma dessas unidades, caso uma dessas unidades passe efetivamente a ser suprido pela Eletrobras, e no caso de Alagoas é na ordem de 14%, isso pode chegar a 54%, a depender das variações do sistema elétrico brasileiro. Então, portanto, é uma garantia para os demais consumidores. Outro aspecto é o aspecto do volume disponível de energia para os consumidores cativos da Chesf. Na realidade, essa repactuação representa uma redução de 23% do montante atualmente contratado. Isso é algo na ordem de 852 megawatts médios para 652. Então, nós reduzimos, óbvio que num período de crise, repactua-se um contrato, mas você enxerga exatamente o que está acontecendo com o sistema. Então, nós estamos saindo de 852 para 652 megawatts médios. Aí vem o outro aspecto, que é o aspecto dos riscos hidrológicos e perdas elétricas. Desses 652 megawatts médios, disponíveis 81 mais ou menos megawatts serão alocados à Chesf para mitigação do risco hidrológico. Ou seja, na renovação do contrato, há uma preocupação exatamente com o maior drama que nós estamos vivendo. Por isso que eu estou dizendo que estou parabenizando o Ministério exatamente pela capacidade de atender a demanda de consumidores eletrointensivos, mas de produzir uma saída que não ponha riscos ao sistema. Então, isso é muito importante, né? O que efetivamente é uma coisa que você provoca um certo conforto para as indústrias como um todo no Nordeste. Outro aspecto fundamental é a alocação do volume disponível e impactos importantes, eu estou me referindo aos impactos econômicos. Dos 571 megawatts médios restantes, portanto, fazendo o abatimento aí dos 652, menos 81, que serão alocados pela Chesf para mitigação do risco hidrológico, restam 571, portanto, meu caro Ferraz, esses serão alocados para o atendimento de contrato com consumidores cativos da Chesf. Lógico que dessa forma, no curto prazo, deverão ocorrer uma espécie de, no mercado livre, portanto, elas terão que socorrer-se nesse mercado, mas como consequente, o aumento de custos estimados de 39% no segundo semestre, 28% no segundo semestre de 2015 e 28% em 2016. E óbvio que, alternativamente, nós teremos uma redução de carga, portanto, fazendo um certo rebatimento para ir na linha do que está acontecendo, até do ponto de vista dessas mudanças climáticas e da nossa capacidade de oferta de energia. No médio prazo, as indústrias incentivadas, elas vão investir em autoprodução de energia elétrica, que é outra coisa importante da provocação feita pelo Ministério nesse nosso quadrante. E aí eu quero tocar 3 últimos pontos, meu caro presidente, para encerrar. O primeiro deles é a tarifa. Portanto, haverá mudança na data base dos contratos para o mês de julho de cada ano contratual e um aumento de 22,5% nas tarifas da Chesf. Portanto, alguém dizia assim, mas nós vamos fazer a repactuação, essa turma vai continuar pagando o que vinha pagando, a forma de incentivar, não. Nós vamos majorar de maneira que isso também aumenta a arrecadação da Chesf, o que eleva a tarifa média para 125 megawatts-hora, sem considerar a antecipação dos recursos financeiros
que são da ordem de 262 milhões que os consumidores farão para a Chesf ainda em 2015. Portanto, fazendo esse aporte. Os dois outros pontos centrais e finais aqui dessa leitura dos chamados 10 pontos da medida provisória, nós teremos no mês de julho de 2015, de julho até dezembro de 2015, os consumidores farão essa antecipação que eu me referi aqui de 261 milhões, que vão contribuir para o equacionamento financeiro da Chesf e a maior arrecadação de tributos, é claro, com PIS, COFINS e ICMS. Portanto, é uma conta, meu caro Ferraz, que não só ajuda a Chesf, como resolve o problema também dos estados. Na medida que a gente resolve o problema do eletrointensivo, essa atividade econômica é preservada. Na medida que eu majoro a tarifa e tenho mais receita e tenho dinheiro profundo, eu resolvo também o aumento da arrecadação nos estados. A maior fonte de arrecadação no estado da Bahia, uma delas é a energia. Então, portanto, o mencionado valor que eu falei aqui, os 261 milhões para a Chesf, para esse fundo, tá? Esse valor compensado no período de janeiro de 2016 a janeiro de 2022. E, por último, é exatamente a alocação desses recursos para a criação do fundo. O Fundo de Energia do Nordeste, que foi uma das propostas feitas pelo ministro Eduardo Braga, meu caro senador Ferraz, naquele dia que ele esteve lá na comissão, que fez, inclusive, uma brilhante apresentação e, portanto, ele cumpre aqui o compromisso, apresenta uma engenharia para a criação do fundo que é muito importante. Ele, na realidade, advém da margem entre a tarifa de venda aos consumidores e o custo de geração conhecida como a chamada renda hidráulica. Portanto, essa margem será alocada em um fundo, portanto, essa diferença, um fundo de investimento, né, que na prática terá capacidade de investir algo na ordem de 20 bilhões, em conjunto com investidores privados em energia na região Nordeste como um todo. Dessa forma, nós teremos a possibilidade de implantar mais 4.000 megawatts de potência instalada de energia limpa, renovável e não emissora de gases de efeito estufa. E eu estou me referindo aí, por exemplo, às fontes solar e eólica. Esses investimentos efetivamente vão possibilitar a geração de mais empregos, distribuição de renda na região e, claro, acompanhado com isso, nós teremos o desenvolvimento de uma outra fonte de geração de postos de trabalho a partir da indústria periférica que se instalará na região Nordeste. Me refiro, por exemplo, à fabricação de equipamentos como inversores trifásicos e outros equipamentos da chamada periferia aí dessa atividade nova. Placas solares, hoje inclusive volto a insistir aqui, já falei disso, nós aprovamos o PADIS, que do ano passado o Programa de Incentivo a Semicondutores passou a contar com a questão de células e, portanto, a possibilidade da gente, inclusive, parar de importar placa solar, meu caro. Vossa Excelência, inclusive, tem apresentado projetos dessa natureza, tá? Buscando dar esse incentivo para a gente ter essa fabricação. Foi uma preocupação do senador Hildo Moraes lá na Comissão de Infraestrutura, para a gente ter a capacidade. Eu visitei agora, junto com o senador Fernando Bezerra, meu caro senador Hildo Moraes, experiências exitosas na Alemanha, e até com provocação dos alemães para a gente. Me dá metade do sol do Brasil. E o investimento na Alemanha é um negócio fantástico, Hildo, fantástico. Eles estão fazendo investimento com dois objetivos. Primeiro, se livrar do encargo que tem com o gás que são obrigados a adquirir da Rússia. Segundo, para cumprir um plano de metas de reduzir a sua produção com energia nuclear, para dar atendimento à demanda no Estado alemão. Portanto, senador Hildo. Walter, esse debate que a gente tem, caro senador, principalmente na Comissão de Infraestrutura,
E é isso que o Brasil precisa. Eu acho que o Brasil tem que ter foco. Eu parabenizo o nosso ministro Eduardo Braga, colega aqui do Senado, e dizer que essas atitudes, quando tem ministro competente e que estuda a questão da energia solar. Teve agora, Walter, uma visita de franceses interessados em vir para o Brasil. Eu acho que o Brasil tem que atrair esses investimentos, principalmente nesse momento de crise. Nós temos que botar a nossa indústria a todo vapor. Então, é importante esse debate e a Comissão de Infraestrutura tem feito esse trabalho e sugerindo, reduzindo a carga tributária para que as empresas possam investir na energia limpa, que é a energia solar. Então, nós estamos indo de encontro, amanhã, com certeza, nós estamos lá cedinho, debatendo os problemas do Brasil, exatamente para a gente possa alavancar nesse momento tão difícil da indústria brasileira. É isso, senador. Então, essa medida de hoje, ela é uma medida que é interessante no seu aspecto. A gente resolve um problema crucial, mas abre uma janela de oportunidades imensa para permitir exatamente que o Brasil encontre soluções para a sua atividade econômica, para a sua atividade produtiva, para a geração de energia, para o surgimento de novas fontes. Esse é o debate que a gente tem pela frente. Em setembro, aliás, antes disso, em agosto, nós vamos ter o grande leilão de solar no Brasil. E em setembro, esse mesmo evento que ocorreu agora na cidade de Munique, que chama-se o Intersolar Europa, nós teremos a oportunidade, senador Ferraz, do Brasil sediar o Intersolar América, América do Sul. Portanto, vai ser na cidade de São Paulo e é, portanto, uma oportunidade para o Brasil adentrar de uma vez por todas nesse caminho da energia solar. O meu estado, o estado da Bahia, entrou com mais de 140 projetos no leilão de agosto. Foi o estado que mais projetos apresentou nessa etapa. Provavelmente algo superior a 4.000 megawatts de potência para a gente conseguir botar a Bahia na linha da energia solar, já que estamos bem avançados na área de eólica e, portanto, agora é consolidar o estado da Bahia. Mas o desejo nosso não é só fazer isso na Bahia. Tem que ser feito no Brasil inteiro. Então, portanto, esse é o desafio que está pautado, meu caro senador Hilder Moraes, e eu tenho certeza de que nós, na Comissão de Infraestrutura, vamos poder contribuir com essa matéria de maneira incisiva. Isso é que vai incidir na economia, isso é que vai ser o elemento desse próximo período. Eu disse isso ao ministro Armando Monteiro, quando ele esteve lá na CAI no debate com a gente. Eu disse, ministro, o seu ministério é o ministério mais importante do Brasil hoje, mais do que a Fazenda. A Fazenda está fazendo o corte, o MDIC tem que apresentar, como eu brinquei com ele, você tem que vir com a linha e com a agulha, para a gente pegar esses cortes, todos esses retalhos que o Joaquim Levy está fazendo e transformar numa coxa de retalho. Portanto, é essa a iniciativa, é assim que a gente tem que fazer. E o Senado tem que cumprir a sua parte, não é assistir de longe. O Senado tem quadros hoje preparados nessa área. A Comissão de Infraestrutura tem senadores que dominam o assunto. Então, portanto, a gente tem não só a prerrogativa, enquanto senadores, para o projeto de lei, como também a condição como profissionais do setor, que nós temos aqui vários, e como senadores conhecedores dessa matéria, para a gente colaborar com a nação. Então, portanto, o desafio está lançado e eu tenho certeza de que nós teremos como dar conta do recado. E eu quero encerrar, senador, chamando a atenção para um ponto que nós vamos começar a discutir a semana que vem. Portanto, vou deixar esse tema para tratar a semana que vem, que eu sei que é um tema da polêmica, mas é um tema que, se esse outro incide na economia, esse tema que nós tratamos hoje, senador Ferraz, com o senador Renan, ele vai incidir na política, que é a tal da reforma política. Não tem como mais o Senado assistir a todo esse debate sobre reforma política e a gente se limitar aqui a aprovar matérias periféricas. Tem que ir no âmago da questão. O senador Romero Jucá, mas o senador Jorge Viana apresentaram a proposta da comissão, que ele já amanhã vão disparar para cada gabinete, tanto o Jorge Viana quanto o Romero, os projetos que tem na casa, mas eu quero de antemão, senador, dizer exatamente o que eu falei lá. Se a gente ficar discutindo, senador Ferraz, o tamanho do adesivo que vai no carro,
ou se nós vamos ter placa de 20, de 40 ou coisa do gênero. Não é isso que a sociedade espera de nós. O que a sociedade espera é uma legislação que trate essa questão de partidos para acabar com essa farra de partidos que tem dono, tá? Ou dono mesmo, não é nem donos, dono. Partido que um sujeito manda, partido que negocia tempo de televisão, partido que negocia coligação. Nós temos que incluir cláusula de barreira rígida. Partido que não tem voto, partido que não está constituído no país inteiro, não pode receber dinheiro do fundo partidário nem tem tempo de televisão. Tá? A questão, inclusive, programática desses partidos, nós precisamos discutir, de uma vez por todas aqui, o fim da reeleição. Fazer o debate sobre eleições gerais, a questão do fim das coligações proporcionais, duração de mandato, que eu já estou me convencendo, senador Ferraz, que a gente tem que manter como está, mandato de 4 anos. Porque vai ficar essa nhaca aqui, ó. Se botar mandato de 5 anos, mas o prefeito, o governador, aí nós vamos botar mandato de 10 anos para o Senado? Não tem a menor condição. Então, se não vai ter mais reeleição, o governador, o prefeito não vão ter que se preocupar ali no final do ano com eleição, coisa nenhuma, ficar tocando sua gestão. 4 anos suficientes. Né? E botar o dedo na ferida nessa questão do financiamento de campanha. O modelo de financiamento. Chegou a hora da gente, inclusive, tomar decisões sobre esses pontos. Então, portanto, esse é um debate que a semana que vem nós vamos nos debruçar. A comissão foi instalada hoje. Nós teremos uma nova reunião na terça-feira. Consequentemente, nós vamos poder contribuir, independente dos senadores que estão ou não nessa comissão, para que a gente possa ter foco, apostar em coisas incisivas e transformadoras, porque ninguém aguenta mais um processo de disputa eleitoral como a gente tem vivenciado no Brasil, muito menos a continuidade e o funcionamento de partidos como a gente tem enxergado. Era isso, senador Hilder. Muito obrigado, inclusive pela paciência de Vossa Excelência em nos aguardar no pronunciamento e, principalmente, agradecer a boa contribuição que Vossa Excelência tem dado ali na Comissão de Infraestrutura, nesse tema que é decisivo no campo de batalha da economia mundial, que é a questão energética.